Nosso movimento integralista e linearista brasileiro é um movimento revolucionário, né? Como eu já falei com a senhora, com o pessoal todo, né? E a gente ataca várias questões aí ao mesmo tempo, questões políticas, filosóficas, sociológicas, né? E no meio desse processo, a gente teve que se confrontar com essa questão aí da natureza, né? Dos animais e do veganismo, né? Que é também um processo revolucionário. Então, nós acabamos tendo que abraçar essa causa por vários motivos, né? É, no caso aí, existem os motivos nutricionais, né? Existem os motivos socioambientais e existem os motivos espirituais. Do ponto de vista nutricional, a carne é completamente desnecessária, né? Porque o ser humano pode substituir aí por vegetais, né? E por outras estruturas, né? Que os animais mais fortes do mundo não precisam de carne para sobreviver, né? A baleia azul, que é o maior animal que já existiu no planeta Terra, elefante, o rinoceronte e por aí vai, né? Mas e por que a gente não, que a gente não quer comer carne? Bom, aí existem as outras explicações, né? Do ponto de vista socioambiental e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista socioambiental, o planeta Terra está sendo devastado por causa da pecuária, né, da agropecuária e da indústria da carnívora. Existe um documentário aí, vários documentários, mas esse é extremamente importante, chamado Cowspiracy, né? Que ele mostra que a razão do planeta estar sendo atingido de maneira solapante pelo aquecimento global, né? Porque tudo bem que existe um exagero nessa questão do aquecimento global, mas que o planeta está aquecendo, isso é público e notório, né? Isso aí está sendo a olhos vistos, né? O pessoal tenta dizer que isso é teoria da conspiração, mas eu morei aqui em Campinas 84, 85, 86, aqui fazia um frio danado, entendeu? A gente passava 3, 4 meses de cobertor lá na escola militar. Agora, o inverno aqui em Campinas, nos últimos 20 anos que eu tô aqui, a gente usa cobertor 2, 3 dias, 4 dias no máximo, entendeu? Então, que o planeta está aquecendo, isso é público e notório, né? Agora, existe a componente ainda espiritual. Essa é a mais importante de todas. Por quê? Porque existe uma lei na natureza que independe da vontade de Deus, independe da vontade do homem, que se chama lei do retorno, né? Essa lei do retorno é assim: à medida que o ser humano massacra os animais dessa maneira, como a gente está vendo aí, ele vai receber de volta, né? A Covid aí, a questão das guerras, a questão da morte, né, das doenças, isso tudo aí é consequência. O ser humano não tem do que reclamar. Ele está sendo até beneficiado, né? Quando a gente vê aí todo esse câncer que nós temos aí, todas essas doenças aí, hereditárias, genéticas, não tem o que reclamar, né? Isso aí é a lei do retorno, né? Então, não adianta o ser humano espernear, ele vai ter que se confrontar com isso daí. Sem contar, né, a questão que a crueldade, aí, o sangue, de maneira geral, alimenta entidades maléficas, né, malignas, que querem destruir o nosso mundo. Inclusive o tal do Jeová lá do Antigo Testamento da Bíblia, né? Porque o Jesus Cristo ele não comia carne. Isso daí está escrito no Novo Testamento, não existe nenhuma passagem que dizia que ele comia carne, né? Bom, mas o ser humano tem uma identidade biológica para poder processar a carne. Concordo, mas ele tem também para processar carne humana também. Então, por que a gente não come carne humana? Né? Já que a questão é de proteína aí, já que a questão é de aproveitamento, né? Então a gente pode passar a comer os cadáveres humanos também, por uma questão de lógica, né? Isso é uma questão de lógica. Esse argumento de dizer que o ser humano come carne há 5 mil anos, né? Há 6 mil anos. Bom, a escravidão existiu também, né? Tem 150 anos que nem isso que o ser humano não acabou com a escravidão, aqui no Brasil, pelo menos, né? A escravidão existiu durante o mundo, o mundo inteiro. Então era caso, né, da gente voltar com a escravidão também, porque ela existiu desde o início da humanidade, né? Um ser humano explorando o outro sob todos os aspectos, então seria altamente
politicamente viável, né, justificável que a gente voltasse com a escravidão aí. Então, enquanto a gente está fazendo o trabalho político de mudança, um trabalho revolucionário de mudança da nossa sociedade, se a gente estiver agindo dessa maneira com a natureza, com os animais, é perda de tempo. Não adianta nada a senhora vai achar absurdo isso daí, mas a realidade é essa. Não adianta nada essa intervenção, vão parar com a corrupção, vão parar com a roubalheira, porque não adianta. É a lei do retorno, né? Que o ser humano é mau, então ele recebe as maldades, não adianta. O nosso trabalho aí é infrutífero, né? Por isso que nós, integralistas e linearistas, né, do nosso ponto de vista sociológico, filosófico, a gente tem até livros escritos sobre isso, estamos aí divulgando essa ideia, nós não apoiamos nem a teocracia, que é Deus no centro de tudo, nem a antropocracia, que é o ser humano no centro de tudo. O ser humano não é centro de nada, nem Deus é centro de nada. A harmoniocracia é o centro de tudo. A harmonia entre os seres é o centro de tudo. Mas e aí, como é que nós vamos fazer? O veganismo prega que a gente tem que parar de matar os animais? Como é que é? Não, não é isso, não é isso, né? O movimento do veganismo aí moderno, né? Ele visa acabar com essa exploração, né? Com essa crueldade contra os animais, inclusive o ovo, que isso aí é bravata dizer que o ovo é proteína pura, né? O jatobá tem 10 vezes mais proteína que o feijão e o ovo, entendeu? Além do ovo ser menstruação de aves, né? O ovo é menstruação de aves. O pessoal está comendo menstruação de aves fêmeas, né? Isso daí, o pessoal não pode esconder isso daí. Tem que ser falado. A mesma coisa do mel, que é vômito de abelha. O mel é vômito de abelha, né? Então, quer dizer, a gente tem que passar essas informações aí, doa quem doer, não pode ficar mascarando isso daí, né? A questão não é deixar de matar, a questão é a gente abolir a crueldade, a exploração animal e criar alternativas, né, que são alternativas hoje em dia viáveis para acabar com essa exploração toda logicamente, essa destruição que o ser humano enfrenta, porque o ser humano vai se confrontar com a destruição final, que é a guerra nuclear, né? E qual seria essa alternativa? Nos Estados Unidos a gente já tem a carne cultivada, que não precisa do elemento vivo, né? Ela pode ser cultivada a partir de células do corpo do indivíduo, sem precisar da alma, porque os animais têm alma. Nós estamos comendo seres que tiveram alma. Isso daí é preciso falar isso daí. Ah, mas isso não está escrito na Bíblia. Não, a Bíblia, para nós, Bíblia e nada é a mesma coisa, né? Bíblia é livro de bruxaria judaica, né? Para nós, Bíblia e papel higiênico é a mesma coisa, né? A gente segue a realidade dos fatos, né? Eu sei que é um pouquinho radical, eu sei que é um pouquinho agressivo, né? Não tô criticando nada do que a senhora falou aí. Eu só estou assim, apresentando a argumentação sólida, né? Porque senão a gente vai estar jogando água no molhado. A gente fazendo nosso trabalho é para acabar com a corrupção, acabar com a exploração de um homem sobre o outro, acabar com a miséria, mas não adianta nada, porque o ser humano recebe de volta aquilo que ele produz, né? Ele colhe aquilo que ele planta, né? Se ele plantou desgraça, plantou crueldade, ele vai colher desgraça, crueldade, né? Independente da gente ir lá para Avenida Paulista, pedir para acabar com a corrupção, é perda de tempo isso daí. Então, todas essas coisas estão interligadas, né? É importante a gente observar esses fatos aí, porque isso é muito mais do que uma questão meramente política, é uma questão filosófica de sobrevivência.